Quem é a Cassiana Boss? Eu sou Cassiana Bosch, tenho 47 anos. Conheci a Ju através de uma indicação. Comecei a ver os trabalhos dela nas redes sociais. Eu gostei muito. Então entrei em contato com ela e aqui hoje estou. Eu sou de São João Batista, Santa Catarina. Quais são os benefícios que você vê que o nosso primeiro dia de treinamento trouxe para você, sendo um curso VIP, não comparando com um curso em turma? É porque daí o benefício que eu vi que toda a atenção foi voltada para mim. Eu tive a oportunidade de fazer perguntas que, né, tu me esclareceu as minhas dúvidas, porque eu sei que num curso que eu já fiz, onde tem mais pessoas, a gente tem oportunidade, mas é mais limitado, porque são mais pessoas, tipo, tem 10 pessoas. Se eu tiver 50 perguntas para te fazer, ela vai estar aqui respondendo 500, que são 10 pessoas, e todo mundo vai ter, eu acho, o direito de fazer a mesma quantidade de pessoas. Eu estando aqui, eu poderia fazer as 500 só para mim. Porque às vezes as pessoas perguntam uma coisa, eu já fui em curso que assim, eu fiz uma pergunta, a pessoa perguntou de novo, ela teve que responder pra mim, depois ela teve que fazer a mesma pergunta pra aquela. Então, tipo, eu já tinha tido a minha resposta, a resposta que ela teve não me beneficiou em nada porque eu já tinha ouvido, né? Então aqui eu tive a oportunidade de tu pegar e lá me explicar de novo quando eu, às vezes ali não conseguia captar aquilo ali, e quando a gente tá no curso todo mundo junto, a gente até tem vergonha, porque, tipo assim, eu vou falar o que eu já senti num curso com outras pessoas. Eu vou falar de mim, né? Sim. Daí isso cabe às outras pessoas, podem pensar diferente. Mas o meu pensamento era o seguinte: quando eu ia fazer uma pergunta de uma coisa que eu não entendia de novo, eu ficava constrangida e às vezes saía de lá sem aprender porque eu tinha vergonha, porque tinha mais gente, me sentia incapaz do que as outras que não faziam pergunta nenhuma. Só que quando eu saí do curso, eu perguntei para elas, vocês entenderam isso aqui? Não, a gente não quis perguntar porque a gente tava com vergonha. Então muitas pessoas saem, às vezes, não que o curso não seja bom, que ter curso em turma não vale a pena. Não tô criticando a forma das pessoas Sim. darem os cursos. Mas eu acho que eu aprendi muito mais, eu consegui captar muito mais coisa, eu tendo a oportunidade de fazer todas as perguntas que foram respondidas para mim, tive a oportunidade de repetir a pergunta que eu não sabia de novo e não sair daqui sem dúvida nenhuma. Porque ficou. A Jo mesmo teve paciência, porque como eu estava acostumada com a técnica antiga, tinha hora que a espátula parece que eu estava pegando ao contrário, parece que eu estava com a mão esquerda em vez de estar com a direita, e ela teve a paciência de me explicar. E num curso com 10 pessoas, ela vai dar o básico, que é assim, pega assim, e eu tive a oportunidade de várias vezes repetir as perguntas e a forma de fazer também, né? Então, para mim, um curso VIP é espetacular, é sensacional. Não tenho palavras para descrever tudo que eu aprendi naquele primeiro dia que eu estava aqui. Saí daqui maravilhada para as pessoas, algumas pessoas, só que eu comentei, porque eu não fiquei comentando com muita gente, né? Que eu estava fazendo uma especialização, eu usei essa forma de Sim. aperfeiçoamento com novas técnicas, Sim. né? Porque essas novas técnicas que eu aprendi eu também vou poder, não é o meu foco continuar com esmaltação tradicional, mas ainda tem umas senhoras, umas velhinhas que eu sei que elas não querem, então, mas eu vou poder aplicar algumas técnicas com a esmaltação tradicional também, que eu já pude aplicar durante essa semana em algumas clientes, já vi resultado de cutícula, já vi vários resultados. E eu aprendi algumas coisas que eu tinha dúvida da tradicional também, porque não aguentava esmalte, alguma coisa assim. A Jo me explicou o que era que eu não sabia. Principalmente o né? lixamento, né? E sobre lixamento, e várias coisas assim que tava, tipo, tudo um pouco atrapalhado. Mas que valeu muito a pena, e eu vi que isso foi importante por ser individual, ser dado só pra mim. Então, vale muito a pena. E qual é a importância para você de ter levado tudo o que nós fizemos e falamos gravado para você pro resto da vida? É porque assim, ó, quando eu tava ali fazendo o curso e eu tava aprendendo. Só que o que que acontece? São muitas informações, porque são 10 horas, né? Foram 10 horas, né, de curso, então assim, ó, é muita informação. Se eu vou embora e esse curso, eu achei isso muito interessante, porque os outros cursos que eu fui, nunca fui gravado, a gente foi lá e tirou uma foto lá no meio do curso, ou gravou um pedacinho ali para fazer um history. Mas a importância da gravação do curso é que eu tive a oportunidade de ir revendo tudo aquilo que eu aprendi no curso, que foi a coisa mais importante, que eu até comentei isso com a minha filha, e de não esquecer, porque na quarta-feira eu não ia lembrar da metade das coisas que eu aprendi aqui. Só algumas coisas que, assim, me chamaram talvez mais atenção, mas que daí teve outras coisas que eram mais importantes antes. Que daí, tipo assim, quando eu pensei em fazer uma coisa, que eu fui ver o vídeo, eu já ia fazer errado, porque eu não ia fazer um procedimento antes, eu já ia pular para outro. Então, assim, eu fui olhando todos os dias, eu fui acompanhando aquele novo para ir poder gravando, porque ninguém nasce sabendo, mas eu preciso. Isso é como se fosse é como se a Jo estivesse me acompanhando todo dia, me explicando aquilo ali de novo. Então, assim, eu achei isso sensacional e muito importante, essa técnica que a Jo dá aí, bem diferente de todas as outras coisas que eu procurei na internet, e não vi nada de algo parecido. Eu não tô aqui para ficar falando algo para ela, porque ela não precisa disso, eu sei que ela já é uma pessoa bem sucedida, né? Mas eu só tô acrescentando isso porque às vezes as pessoas não sabem, elas precisam ouvir, né? É igual eu vou usar um exemplo aqui, não vou falar de religião, mas vai dar um determinado tempo, tu acha que tu recebeu um milagre. Mas se tu não falar pra ninguém, as pessoas não vão ter fé. Então, se tu testemunhar daquilo que tá acontecendo na tua vida, eu tô fazendo uma comparação aqui, tá? Sim. Que tu possa me entender. Tu vai testemunhar
Aí, às vezes, uma pessoa ela tá desanimada, tá sem fé, e com aquilo que tu vai falar pra ela, tu vai testemunhar que na tua vida aconteceu assim, assim, a pessoa ela tem ela se Um anima, ânimo. se anima e ela vai pra frente. Então, eu tô te falando isso hoje pra que tu possa ter certeza que isso dá certo, que isso é importante, que vale a pena. E é importante, vai lá nas redes sociais da Jo, acompanha ela, vê o que ela tem pra te oferecer. Eu acredito que você vai gostar. E é bem importante a gente dizer que não é um curso online que a Cassiana está levando, não. É o curso dela. Porque a cada técnica que a gente vai fazendo, eu vou salvando a aula e entregando numa plataforma dela, que já existe. Então, esse curso é vitalício, é dela, ela não vai perder nunca. Não é um curso que eu gravei com a técnica, que eu coloquei numa plataforma digital e que daqui a um ano vai perder o acesso. Não, é seu para todo sempre. Vamos entender que daqui a pouco seu espaço cresça com a sua filha, que em nome de Jesus, né? Esse é o objetivo. Sim. E que vocês resolvam contratar alguém. Óbvio que você pode pegar essa pessoa sem técnica e pedir para ela se especializar, mas por que não a Cassiana não pode especializar essa pessoa com o contexto e a padronização que hoje você entrega já com a sua filha? Isso Sim. pode acontecer. E se você esquecer de uma coisinha ou outra, se você precisar relembrar ou entender, como que eu posso agora ensinar para minha secretária? Como eu posso ensinar essa técnica para me auxiliar? Eu vou contratar, por exemplo, a namorada do meu filho ou a minha vizinha. Só que ela sabe fazer, mas sabe fazer lá do jeitinho dela. E eu não Sim. quero que ela faça do jeitinho dela, eu quero que ela faça do meu jeitinho. Só que eu nunca ensinei. Então eu vou lá, eu vou olhar aquelas aulas, eu vou rever, eu vou entender como a Jo me ensinou. E eu vou ensinar a minha própria equipe, padronizando o meu espaço. Isso. Porque isso é muito importante. Às vezes o espaço cresce e a cliente deixa de frequentar porque ela estava tão acostumada com a Cassiana que por mais que o trabalho da Jo seja bacana, ela não vai gostar. Por quê? Porque ela vai achar diferença. Diferença sempre pode ter, mas um visual padronizado, aquela cutícula bonita, desenhada, sem vermelhidão, sem fissura, aquela esmaltação que dura muito, aquela esmaltação lisinha, sem volume, sem engrunho ali, né? Que às Sim. vezes escorre um cantinho ou outro, Aham. fica mais alto. Sim. Isso tudo tem como ser treinado. E eu acredito que é o seu objetivo, né, com a sua filha, Sim. organizar o espaço, daqui a pouco colocar uma auxiliar para estar fazendo alguns processos com você, adiantando alguns processos com você, e aí o curso é seu. Porque às vezes a pessoa ela vem de fora, ela até é uma profissional boa, mas ela também precisa aprender a trabalhar com os materiais, porque daqui a pouco se eu trago uma pessoa pro meu ambiente, vai trabalhar comigo que desperdiça tudo, ela vai ser no final, também o meu dinheiro vai estar indo por isso, né? Exatamente, um ensino, uma padronização é incrível. Agora, se você não sabia fazer isso para você antes, como é que você ia ensinar? Agora você sabe, você aprendeu, Sim. você sabe como faz e você tem gravado. Caso esqueça, é só ir lá, tá tudo lá escrito. Estou há 28 anos no mercado de trabalho de unhas. Como isso aconteceu? E o que te chamou a atenção há 28 anos atrás nessa profissão como manicure? Há 28 anos atrás, eu estava cursando técnico em contabilidade e fui trabalhar no escritório de contabilidade com meu tio. E a minha tia via que eu fazia as minhas unhas e fazia muito bem a cutícula, e ela já era manicure. E ela resolveu me dar uma oportunidade de trabalhar com ela nos sábados. E daí eu fui gostando do meu salário e fui vendo que eu estava ganhando um dinheiro bom fazendo unhas e na época a minha profissão ela não era valorizada. Quando a gente falava que era manicure, as pessoas te olhavam diferente. Mas eu não dei bola para aquilo, porque era aquilo que estava no meu coração e por isso que eu continuei e até hoje eu estou aqui. Então, chegou num determinado momento que só nos sábados, trabalhando no salão da sua tia, como um extra, já que o escritório de contabilidade só funcionava de segunda a sexta, você começou a comparar. Sim, foi isso que eu fiz. Então, amei ficar fazendo unhas e comecei a trabalhar de segunda até sábado, com uma agenda fechada e lotada com unhas tradicionais. Você me falou que você trabalhava até às 10 horas da noite, é isso? Eu começava às 7 horas da manhã e até às 11 da noite. Que loucura! E outra coisa também que me chamou bem a atenção, você já trabalhou com um público masculino. A barbearia veio tomando uma força muito grande. E que o homem, ele não só mais procura para cortar o cabelo. Hoje já tem aquelas terapias na face de toalhas quentes. Tem o homem que cuida das mãos, dos pés, que compra uma pasta para passar no cabelo, se preocupa em ter um shampoo, um condicionador diferente. O público masculino hoje, eu não vejo sendo o mesmo público de 20, 28 anos quando você começou, não é verdade? Não mesmo.
Hoje o homem já tem interesse em fazer as unhas das mãos e dos pés. Como foi essa possibilidade que você abriu de atender também o público masculino? Conta um pouquinho disso para nós. Eu tive uma oportunidade de ter um espaço dentro de uma barbearia aqui em Balneário Camboriú, na rua 1101. E fazem 2 anos, uns 2 anos e uns 3 meses mais ou menos, que eu faço unha de homem das mãos e dos pés. Me fala se você entende sobre o que eu vou te falar, se é realmente assim que bate para você. O processo masculino, ele tem um pouquinho um valor diferenciado em relação aos das mãos, mesmo porque nas mãos femininas a gente tem blindagem, alongamentos, tem múltiplas opções. E trazendo para o mundo masculino, a gente acaba tendo 2 ou 3 opções. Só que ele é mais rápido de execução, ele é mais prático, de baixíssimo investimento. E se você parar para fazer a conta do número de pessoas, do número de público que você atende durante o dia e você comparar aquela pessoa que hoje trabalha com alongamentos, em termos de financeiro, sai a mesma coisa. Sim. Como foi isso para você? Você tinha noção dessa conta? Você pensava nisso ou não? Não, na verdade, aquele dia, o curso anterior, acho que a gente comentou sobre isso, que Sim. veio essa conversa da gente, abriu o meu entendimento para isso. Que daí eu comecei a ver que eu não estava dando tanto valor para o meu trabalho masculino. Sim. Eu não estava observando essas questões, a qual a gente, né, mencionou aquele dia na nossa conversa. Sim. E aí eu vi que era importante e vi o quanto as pessoas procuram também, porque eu via muitos homens assim que eles gostavam, eles diziam, tem uma manicure aqui, porque às vezes eles não gostam de sair Da barbearia para ir eles não em um gostam do barulho do outro secador, das espaço. mulheres conversando, Exato. porque não tem nada a ver com o que eles conversam, com o que eles... Não é um ambiente para eles se relacionar com as outras pessoas que estão ali, porque são totalmente diferentes deles. Então, quando eles chegavam lá, que eles me viam lá, eles ficavam felizes. Às vezes, assim, eles só queriam cortar a unha, tem uns que não gostavam de fazer cutícula, tinha aqueles mais exigentes, que queriam que cortasse bem curtinha, que tirasse bem as cutículas, tinha outros que acho que dói. E daí eu oferecia, eu dizia, não, a minha mão é leve, vamos fazer hoje, né, para ver como é que fica. E depois as pessoas continuavam fazendo porque elas viam a importância da limpeza, dos cuidados, porque era questão de higiene e também de aparência. Não, totalmente, totalmente. A Cassiana está mencionando sobre isso porque hoje é o nosso 2º dia de treinamento e no primeiro dia, normalmente eu não gravo. Por que eu não gravo? Porque é um dia de entrega, é um curso VIP, ela optou em um curso só para ela, para que a gente alcançasse os objetivos dela, apesar de hoje termos técnicas onde muitas profissionais se identificam, quando você tem uma empresa fechada só para você, que a profissional está ali só para você, você acaba avançando muito mais, porque você entende as suas contas, que foi o que você entendeu, que você citou agora, né? Sim. Coisas que às vezes, se nós estivéssemos numa turma com 6, 8, 10, você ia pegar as informações, mas ia fazer essas contas sozinha. Nós fizemos essas contas juntas e você foi entendendo onde tinha a possibilidade de avançar, onde tinha ficado um pouquinho de dinheiro ali que você poderia voltar e recuperar. Isso mesmo. Né? Como você poderia fazer para economizar os produtos, como você poderia fazer para aproveitar os produtos que você já tem, porque você me falou que tem muitos produtos que até ia dispensar, ia entregar para alguém, ia doar, ia botar fora. Eu disse, não, para! Isso foi muito importante para mim, porque eu vi o quanto eu não estava dando valor para as coisas que eu tinha, ou então para as coisas que eu estava jogando no lixo. Eu não tinha a sabedoria de entender o quanto dinheiro meu foi pro lixo. Quantas coisas eu desperdicei por não ter tido uma orientação ou não ter tido essa ideia, né? Que tu me passou, né? Que tu dá no teu curso, que eu acredito que é isso, que muitas pessoas não sabem e que precisam saber, porque é muito importante. Todos nós temos, eu sempre falo que quando a gente abre uma frasqueira de produtos ou quando a gente abre a nossa gaveta, quem trabalha ainda com cirandinha, abre a cirandinha, às vezes não tem noção do dinheiro que está ali no cantinho que ela nem sabe. Verdade. Né? E
Em um curso em turma, ele é maravilhoso, mas ele é maravilhoso para você dizer assim: agora eu já entendo o meu negócio, agora eu sei aonde estava meu dinheirinho parado, onde eu estava colocando um dinheirinho fora, onde eu precisava fechar a torneirinha porque estava escorrendo, onde eu consigo pontuar, qual a técnica que eu consigo subir o valor, atualizar esse valor, 10, 15, 20, 30 reais, qual a que eu já posso entregar uma bonificação, um desconto, qual o tipo de programa que eu posso desenvolver para minha cliente. Lembra que a gente falou sobre a nail art lá do Chrome, Sim. do pontinho de luz? Uhum. Aquilo ali é nada em função ao nosso investimento, mas em contrapartida, aquilo ali vai percorrer a cidade inteira. E a cliente que ainda não usava, quando ela chega no lugar, todo mundo olha as unhas. As unhas é algo que chama muito atenção, né? E o seu nome vai circulando no bairro, na cidade, onde ela tem o network dela, onde ela tem o hábito de convivência dela. Isso tudo vai construindo o que eu chamo de referência. Por quê? Porque a Cassiana vai se tornando referência. Quando eu falo da Cassiana em Balneário Camboriú, é uma coisa, porque a Cassiana está em São João Batista, tá? Agora, quando 10 pessoas em São João Batista falam da Cassiana lá em São João Batista, aí a coisa muda. Sim. Porque isso é uma corrente. As pessoas vão prestando atenção no seu trabalho, vão prestando atenção no qual é um número maior de pessoas que estão se conectando com você, que estão consumindo o seu produto, que estão oferecendo o seu produto, porque não deixa de ser um oferecer quando você diz assim para mim: nossa, Jô, que cor bonita de esmalte. Ah, é verdade, a Cassiana que fez. E você acredita que não tinha? Ela misturou uma pitadinha de um com a pitadinha do outro e fez essa cor? Não adianta nem me perguntar qual é, porque não é do vidro padrão lá da loja. Ela fez na colorimetria. Como isso não vai chamar a atenção de uma mulher? Chama. Claro que chama. E a gente não deixa de ser uma empresa, né, Jô? No menor que seja. E Exatamente. toda empresa, ela tem que fazer o custo do produto, né? Exatamente. Toda empresa funciona dessa jeito. E eu não tinha essa técnica e às vezes eu não sabia por que eu não estava prosperando. Eu não sabia, na verdade, eu não tinha um poder de administração do meu trabalho. E daí, às vezes, é onde eu não estava conseguindo prosperar, no sentido que eu falo assim, adquirir novas coisas. Separar Ali. um percentual para cada função. Isso. E na primeira aula eu já tive a oportunidade de começar a administrar a minha empresa diferente, né? E espero que outras pessoas possam estar ouvindo isso e possam ter interesse também de começar, porque nunca é tarde, né? Não, nunca é tarde. Você com 28 anos, você tem uma técnica linda, você entrega um trabalho impecável, tanto na mão quanto no pé. Tanto é que quando a gente entrou em contato, que você me mandou a foto, eu mostrei a foto para minha secretária e eu falei: olha o trabalho que ela faz. É muito bom, porque você veio da técnica clássica, alicate e espátula, né? E aí no primeiro dia nós remodelamos essa técnica clássica com novas manobras que fazem com que você consiga entregar o acabamento da gringa, de qualquer broca, de qualquer tesourinha, com o mesmo alicate e espátula, fazendo algumas adequações. Como isso foi para você? Para mim foi bem interessante porque não deixou de ser um aperfeiçoamento no meu trabalho, né? Eu estava um pouco desatualizada porque fiquei naquela rotina, o meu trabalho era bom, as pessoas gostavam, só que eu precisava oferecer algo melhor. Eu estava sentindo isso sempre, que eu precisava entregar algo melhor, não só do meu trabalho, mas para as pessoas verem que ó, ela não está desatualizada. E como era só uma técnica clássica, está crescendo muito a esmaltação, porque durabilidade, continua brilho, as unhas ficam bonitas, porque realmente eu faço isso nas minhas unhas, né? A esmaltação em gel, né? Eu tinha umas unhas quebradiças horríveis, as minhas unhas elas quebravam direto, eu tinha que estar usando o alongamento mais daqueles colante, porque eu nem tinha tempo para estar fazendo, eu tinha até falta de paciência tinha. Então, quando eu comecei a fazer esmaltação na minha unha, sem alongamento, só a esmaltação nela... A esmaltação em gel, você fala, né? A esmaltação em gel. Ela começou a ter um resultado na minha unha, que hoje eu tô com as minhas unhas bem compridas, né? Naturais. Naturais. Lindíssimas. Com um resultado de uma esmaltação em gel bem feita. Bem feita, porque foi isso que aconteceu. Eu procurei uma profissional que trabalhasse bem, não paguei pouco, paguei caro, mas eu vi o resultado.
Porque não adiantava passar base, não adiantava passar nada, porque isso aí não dava resultado nenhum nas minhas unhas. Então, eu tava vendo que as minhas clientes precisavam dessa técnica, porque eu testei isso em mim. Então, em mim deu resultado, então vai dar nas outras pessoas. Então, assim, eu super indico quem tá só na técnica clássica, se atualizar, fazer que nem eu fiz. Me chamou a atenção uma colocação que você falou ali agora. Ai, não paguei barato, paguei caro. Você me autoriza a fazer uma comparação dentro desse parênteses? Você Sim. faz junto comigo? Sim. Não precisa citar o nome para a gente não expor, né, a profissional e tal. Qual foi o valor deste? Eu paguei caro. Como eu moro numa cidade mais do interior, então existe uma base, assim, né? Nós já estamos aqui em Balneário Camboriú, não sei como é que funciona aqui, mas lá uma esmaltação em gel é R$100. Tá. E de qualquer outra coisa que tu fizer, R$10 cada desenhinho, tipo, new design, né? Tá. Então, pra mim, na situação que eu me encontrava, eu achava caro, mas não é que é caro, né? É que, na verdade, a profissional me entregou um trabalho bom. Mas, às vezes, até foi bom tu me colocar isso, porque, às vezes, as pessoas acham assim, é caro, mas primeiro, antes da gente falar que é caro, na verdade, a gente vê o que a pessoa tá oferecendo, né? Sim, então agora eu vou entrar exatamente nesse ponto. R$100 a mão. Isso. Uma técnica bacana de cuticulagem. Sem new design. Sem new design, lisinha. Sim. Se você, quando ela diz a nail designer, ela tá dizendo sobre nail art, né? Nail art, Um efeito, um glitter, uma nuance, Isso, uma aplicação e tal. errada. Exatamente. Então vamos entender assim: uma técnica de cuticulagem finalizada com esmaltação, sem blindagem, sem lente, sem nada, na unha natural. Isso. R$100. Quanto tempo você fica com as suas unhas impecáveis com essa esmaltação? De 2 semanas a 3. Tá, de 2 a 3, porque te incomoda a linha de crescimento lá na região da cutícula. Isso. Não porque ela tá soltando, tá perdendo brilho, tá feia, porque meio e ponta tá impecável. Isso. Né? Uhum. É porque com a linha do crescimento, você, como manicure do tradicional, a gente olha e pensa, nossa, já não aguento mais olhar, né? 2 milímetros ali acaba incomodando, porque acostumada a toda semana a trocar o esmalte vir lá de dentro da proximal, visualmente isso incomoda um pouco, ok? Só que vamos entender, entre 2 a 3 semanas, o mês tem 4. Sim. Tem alguns meses que tem 5 semanas, mas normalmente o mês tem 4. Se nós colocarmos 3 semanas, vamos entender que você vai voltar nessa profissional uma vez por mês. Isso. Né? Porque a cada 3 semanas, então no mês de janeiro eu fui na primeira semana, no mês de fevereiro eu já fui na primeira semana de novo, porque daí passou a segunda, a terceira, a quarta, caí aqui logo no primeiro dia de fevereiro. Isso. Se a gente fizer essa conta de janeiro até dezembro, a quantidade de meses dá 12, mas eu sempre peço para colocar 16. Por que 16? Porque às vezes a gente quer antecipar, às vezes quer trocar o esmalte porque tem uma festa, uma ocasião especial, enfim. Então eu sempre coloco 4 retornos antecedente a essa data aí de 3 a 4 semanas, ok? De 2 a 3 semanas. Sim. Tá? 16 semanas a R$100, em um ano nós temos um investimento de R$1.600. Você muito provavelmente precisou ir até lá com combustível do seu carro, ou um carro de app, um carro de aplicativo, ou se o marido deixou mesmo assim, tem o consumo. Nós não estamos acrescentando o trajeto, nós estamos falando especificamente da técnica, tá? Sim. Agora vem comigo e faz uma conta. Quanto que a Cassiana Boss cobra hoje, em São João Batista, uma mão, com o esmalte tradicional, sem técnicas de nail art? R$35. 35. 35 vezes 2. 70. O mês tem quantas semanas? 4. 70 com mais 70 dá quanto? 140. 140 em um mês. 140 vezes 10. 1.400. Só que o ano não tem 10 meses, o ano tem 12. 12. Então é 140 mais 2 vezes, que dá 280 com 1.400. Foi para 1.680. Consegue entender que nós estamos chegando perto de 1.700? Sim. E a nossa conta lá atrás deu 1.600? Então, eu estou falando que a Cassiana Boss está pagando a mesma coisa por uma técnica totalmente diferenciada que traz 1.000 benefícios. Isso em termos de valor. Agora, quanto tempo a Cassiana Boss, como profissional, demora para fazer uma manicure tradicional com esmalte? De 40 minutos a 1 hora. Quanto tempo a profissional que te atendeu demorou para aplicar a técnica? 1h30. Só que você fica 45 minutos comigo toda sexta-feira, das 5 da tarde até as 5h45. Então, eu estou investindo 45 minutos toda sexta-feira vezes 4. Porque o mês tem 4 semanas. Sim. Se eu vou lá na profissional que você vai,
Eu vou lá, fico 1h30, mas fico 1h30 só a cada 3 semanas. Então, eu estou ganhando o meu passivo hoje mais importante, que é o tempo. Agora, vamos entender do nosso terceiro ganho. 5 horas da tarde, vamos entender que eu tenho meu horário fixo com você, tá? Eu investi R$10 de combustível para ir, 10 para voltar. Seja o combustível do meu carro ou seja uma ida através de carro de aplicativo. Então, são R$20. 10 para ir, 10 para voltar. Se eu vou toda semana em você, 20 vezes 4 não dá 80? Sim. Agora, e se eu vou uma vez só no mês lá com ela? Então, eu já estou economizando R$60 todo mês. Primeira lucratividade, tá? É cheio de benefícios, mas vamos entender a primeira lucratividade. A sua unha esfarelava, não aguentava esmalte, esfoliava, a ponta estava toda hora arrebentada, não tinha unha crescida, tinha que ficar colando unha, Sem colocando brilho. alongamento, sem brilho, sem viço, unha mole, quebradiça, que se dobrava. Hoje não acontece isso. Você tem uma unha impecável, linda. Então, primeiro benefício. Segundo benefício, você está economizando na ida e na vinda. Isso. Tá? Um monte, vamos fazer a conta, R$60 por mês, 10 meses são 600, só que o ano não tem 10 meses, tem 12, então vai dar 60 com 60, vai dar 120, são R$720 de economia, só em transporte em um ano. Isso. Agora vamos entender o tempo. Eu fico 1h30 lá com ela, mas em contrapartida eu fico 45 minutos com você toda semana. Então eu fico 4 tempos de 45. Fora o tempo que eu demoro para chegar no seu espaço, 15 minutos, depois para voltar do seu espaço. E ainda meia hora pro esmalte secar, tá? Que não vem falar para mim que o esmalte tradicional seca com antes de meia hora não, porque não seca. Depende, tem pessoas que demoram mais ainda pra secar. Exatamente. Se a pessoa tem, né? Então, um passivo extremamente importante que é a economia do tempo. Depois, saber que eu estou com uma técnica impecável que me traz 10 mil benefícios e que eu estou investindo a mesma coisa. Porque quando você fala, paguei caro, dá a sensação de que você pagou caro. Só que você não pagou caro. Sim. Se você fizer a conta do tradicional o ano inteiro e fizer a conta da esmaltação em gel a cada 3 semanas, botando mais 4 atendimentos, porque pode querer antecipar ou fazer um pouco mais, vai dar exatamente a mesma coisa. Se der diferença, olha, vai dar uma diferencinha de 50, R$100, às vezes a mais, às vezes a menos, dependendo da cidade, dependendo de quanto o profissional cobra. Se você diluir R$50 em um ano, meu amor, divide R$50 em 365 dias. Dá até vergonha de falar. Divide R$100 em 365 dias. Dá até vergonha de dizer. Isso. Agora, você imagina, se a Cassiana, profissional, que pagou uma casa própria, como manicure, trabalhava das 7, 8 horas da manhã até as 10, 11 horas da noite, vira pra mim hoje, em pleno 2023, e fala que é caro, imagina a cliente. Agora, a Cassiana nunca mais vai falar que é caro. Foi boa essa minha colocação. Né? Agora, a Cassiana sabe explicar para a cliente dela o quão é barato ser cliente da Cassiana. Quais os benefícios? Porque não é 1, 2. São 3, 4, 5 benefícios. Ser cliente da Cassiana, de uma cuticulagem impecável com esmaltação em gel a cada 3 semanas, cercada de todos esses benefícios. Me fala se você não tem argumento para lotar uma agenda com 2 meses. Porque se a sua cliente do tradicional fica sabendo disso daí, ela não migra, só se realmente não for o perfil dela. Mas a cada 10, 8 migram. Porque é impossível você oferecer um benefício para a pessoa e ela recusar mediante a 4, 5 vantagens. Pode ser que naquele dia não seja o momento dela, ela esteja mais cabisbaixa, não estou pensando muito nisso agora. Sabe aquele dia que a gente não está nem querendo conversar muito sobre aquilo? Mas na constância dos encontros ali, de 2, 3 encontros em um mês, você tem 4 encontros com a Josiane. Impossível, em 4 encontros com a Josiane, você não der uma unha de teste do indicador e não conseguir fazer essa venda para o próximo mês. Sim. E já não conseguir converter ela para essa nova técnica, que só traz vantagens. Né? Sim. Agora você entendeu o escopo de uma forma mais tranquila? Entendi. Agora você ainda acha que paguei caro? Não. Não, né? E acredite, né? Mas Ela... foi importante falar isso, porque é o que as pessoas falam pra gente. Claro! Foi importante, eu falei até, não que sem pensar, né? Porque eu tô aqui, assim, falando, mas assim, veio isso, né? Falei assim, e foi importante essa colocação para poder explicar isso para as clientes, porque Claro. é o que às vezes elas dizem, eu não vou fazer porque é muito caro. A gente Só chama que eu isso... também não tinha esse entendimento de poder passar isso para elas, né? A gente chama essa isso, contabilidade aí, esse custo. Exatamente, a gente chama isso de quebra de objeção. A quebra de objeção do tempo foi explicada. A quebra de objeção do investimento maior em idas e vindas foi explicada. A quebra de objeção de você sair de uma técnica que você pode julgar rápido, de 45 minutos, mas depois você fica esperando meia hora para secar. Sim. Então, se você fizer a conta de 45 com 30, é o mesmo tempo de ficar 1h30 sentada com ela. Não vai no banheiro, porque tem que ir Entendeu? Antes, porque aí chega em casa, quer lavar o cabelo, quer dar um serviço nenhum, né? Calçar um tênis,
né? Ir pra academia à noite, faz o pé lá 5 horas, quer ir pra academia à noite ou quer, sei lá, fazer algum outro processo, Marca a unha. marca a unha, tanto da mão quanto do Às vezes, pé. dependendo da pessoa, empurra tudo pra dentro, como se esmagasse as mãos. Exatamente. Daí a qualidade que a sua lâmina unguial ficou, a sua unha natural. Porque uma coisa é você fazer uma química no cabelo que danifica. Uma outra coisa é você fazer uma química que hidrata, que deixa seu cabelo bonito, que restaura. A esmaltação em gel traz, comparado ao cabelo, esse benefício para as mãos. Então, com todas essas vantagens, é impossível uma cliente não ser adepta à esmaltação em gel. O que normalmente a gente ainda pode encontrar é aquela pessoa que fala assim: ah, mas eu conheço lá a minha vizinha, a namorada do meu filho, sei lá, eu Deus quem, que fez e depois a unha ficou com papel. Daí por isso que agora eu entendi todos esses benefícios aí, mas tô achando que não vou querer ainda não, porque diz que depois fica bom, mas depois que tira, fica a unha, fica um papelzinho. Fica fininha, fininha, que tem que lixar muito, que o povo fica lixando, botando aquele produto tudo pra tirar a cada 3 semanas. E eu não quero que a minha unha fique um papel. Aí é simples. Como você faz essa quebra de objeção? Toda mulher em algum momento usa um nude, ou um preto, ou um vermelho. São 3 cores coringa e padrão. Você vai ter um esmalte em gel preto, um esmalte em gel nude, um esmalte em gel vermelho. Quando ela for fazer o tradicional, você vai fazer o tradicional e você não vai vender nada para ela. Você vai oferecer para ela a esmaltação em gel em filha única nos 2 dedos indicadores. Por que o indicador? Tu já viu, um exemplo, cai uma moeda da minha carteira. Tu já viu alguém ir no chão e pegar a moeda assim, ó, com o dedo mínimo? Não. O mediano, o anelar. O que a gente faz? É. O polegar e o indicador, ó. Os Sim. 2 dedinhos que a gente baixa para poder pegar. Não é verdade? Ah, vai limpar alguma coisa na janela. Tudo é com indicador. Tudo é com indicador. Ah, vai colocar uma tarraxinha de brinco. Você já viu alguém fazer assim, ó? E colocar a Não. tarraxinha de brinco com anelar? Só assim Não no- é aqui com indicador? Sim. Então, tudo é indicador. Você vai virar pra ela e vai falar: vou te presentear com uma filha única na mão direita e na mão esquerda com preto. Porque preto é universal. Ó, eu tenho um Sim. nude, que o nude é a mesma cor. Bate, né? É um vermelho que bate. E aí, você vai ter a prova de que para aplicar e para fazer a remoção daqui a uma semana, quando você voltar, não que precise, mas você vai voltar semana que vem, porque você é cliente do tradicional, né? E aí eu vou fazer a remoção e você vai entender que não vai danificar. Não só entender, mas você vai sentir nas suas unhas. E aí você quebra a última objeção dela. Você mata essa última possibilidade de resistência. A partir dali você conquista, você encanta, você fideliza e você no mínimo triplica seu faturamento. Trabalhando num outro nível, com clientes de um outro mindset, é uma outra Menos horas de possibilidade, ganhando mais. Só traz benefícios aí para tudo isso, Sim. Bem assim. né? E qual recadinho agora você deixaria, tipo, para Cassiana daqui a 5 anos? Nós estamos em 2023. Como você vê a Cassiana em 2028? Eu acho assim que se eu seguir tudo que eu aprendi hoje, né? Usar todas essas técnicas e na verdade, colocar... Eu vou usar a palavra... Em prática. Colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Eu me vejo uma pessoa porque eu já tenho boa comunicação com as pessoas, eu sou simpática, que é o que todas as pessoas falam, graças a Deus, assim, eu tenho uma energia boa. Eu acredito, né? Eu tô me vendo bem sucedida. Não vou dizer talvez, já com certeza também estando no mesmo nível da Jo, ou até mais, porque Até a gente mais. não sabe, né? Amém. E realizada. Porque se até hoje eu não desisti dessa minha profissão, é porque eu amo fazer isso. Eu estou aqui porque ela me beneficiou a minha vida financeira, mas eu faço isso com amor. Eu sempre fiz com amor e sempre procurei dar o meu melhor. Então, daqui pra frente, com as novas técnicas, com o que eu aprendi em todos os sentidos, eu creio que eu vou estar uma pessoa bem-sucedida, da forma que eu sempre sonhei, mas nunca tinha conseguido chegar. Mas eu já tô vendo esse sonho, eu já coloquei nos meus projetos, essa já é a minha meta, esse é o meu foco no momento, é isso que eu tô focando. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque a gente só não consegue se a gente não quer, né? A gente vê, já ouvi ali através da... Eu vi minha filha fez um curso com uma moça lá de Brusque, que era Tati, e eu vi que ela era bem sucedida, eu tô vendo como ela está, e foi junto com a Jo, e foi através da Jo. E eu falei pra minha filha, ela recebeu as técnicas aqui, ela pode estar aplicando algumas outras coisas, porque daí também ela foi crescendo, ela foi fazendo, né, talvez outros cursos até com a Jo, e foi tendo sabedoria, porque daí através de coisas boas, vai acrescentando mais Gerando coisa na coisas vida, boas. vai tendo mais conclusões boas. Então, assim, eu me vejo uma pessoa realizada, olhando pra mim, assim, hoje, daqui a esses 5 anos que a Jo tá me colocando, eu vejo o meu sonho realizado. Em termos de faturamento, hoje você sabe que você consegue, com pouco esforço, porém com um direcionamento correto, no mínimo triplicar o que você já ganha, né? Sim, com certeza. Isso
Infalível. Isso é infalível. Meu amor, gratidão. Que o seu espaço da sua filha seja imensamente abençoado. Que onde você colocar a planta dos seus pés, onde você tocar nas suas clientes, que você possa realizar todos os seus projetos através do seu trabalho e que, querendo ou não, a nossa profissão possa espalhar mais e mais. Que se algum dia você quiser ensinar alguém, que você possa ensinar com a mesma grandiosidade, com o mesmo amor, com a mesma dedicação que você atende às suas clientes. Porque a gente não vai ficar para sempre, né? É verdade. E se o que a gente aprende pode fazer grande diferença na vida de alguém. Verdade. Tá? Obrigada. Foi uma também, honra. Vou chorar. Ah, pois é. Foi uma honra passar esses dias com você. Fico muito feliz mesmo da gente ter se conectado, Que tá? bom. Eu faço das tuas palavras das minhas. Um beijo, meninas. Até!